Quando a palavra se fez carne. Parte 4. Parabolas. Olá e sejam bem-vindos de volta. Que bom que vocês estão aqui. Neste vídeo vamos explorar as escrituras, lendo e discutindo algumas das parabolas cantadas pela palavra Yahusha, o filho de Yahuwah. Algumas dessas parábolas são longas, então não podemos analisar muitas. Mas, como sempre digo, vocês podem ler quantas quiserem nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Elas são fascinantes. Dito isso, vamos parar de perder tempo e começar. Começamos em Marcos. Escutai, eis que o semeador sai a semear. Enquanto lançava a semente, para dela caiu à beira do caminho, e chegaram as aves e a devoraram. Outra pela caiu em solo pedregoso, e, não havendo terra suficiente, nasceu rapidamente, pois a terra não era profunda. Contudo, ao raiar do sol, as plantas se queimaram, e, porque não tinha raiz, secaram. Outra parte ainda caiu entre os espinhos. Estes espinhos cresceram e sufocaram as plantas, e por isso não pode dar frutos. Finalmente, outras partes saíram em terra boa, germinaram, cresceram e ofereceram grande colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E alertou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Esta história é a primeira parábola, e como Yahusha é muito mais grandioso do que eu, deixarei que ele explique e dê comentários ou explicações simples aqui e ali. O que quero destacar é a sorte que temos de termos nascido depois que ele proferiu todas essas palavras. Se tivéssemos vivido na época em que ele contou a história, não teríamos recebido uma explicação tão clara, a menos que fôssemos um de seus seguidores mais próximos. Mas vamos continuar. Quando se afastaram das multidões, os 12 e alguns outros que o seguiam e pediram para elucidar as parábolas. Então isso revelou. A vós foi concedido o mistério do reino de Yahuwah. Aos de fora, entretanto, tudo é pregado por parábolas, como o propósito de que, mesmo que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não compreendam, isso para que não se convertam e sejam perdoados. Então Yahusha os questionou: se não compreendeis essa palavra, como podereis entender todas as outras? O semeador semeia a palavra de Yahuwah, que é o filho que ele colocou nesta terra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra foi semeada. Mas assim que a ouvem, Satanás vem e toma a palavra nela semeada. Assim também ocorre com a que foi semeada em solo pedregoso. São as pessoas que, ao ouviram a palavra, logo e recebem com alegria. Entretanto, visto que não têm raízes em si mesmas, são de pouca perseverança. Ao surgir alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, rapidamente sucumba. Ok, algumas pessoas ouvem a palavra de Yahuwah e ficam felizes por um breve período. Porém, como não leem nem compreendem verdadeiramente Yahuwah, sua palavra, suas promessas, seu poder ou a vida que nos é prometida, se o escolhemos para sempre, quando as coisas se tornam difíceis e precisam escolher entre o mundo e Yahuwah, elas escolhem o mundo porque é mais fácil. Outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, escutam a palavra, porém, quando chegam as preocupações da vida diária, a sedução da riqueza e todas as demais ambições agridem e sufocam a palavra, tornando-a infrutífera.
Ok, algumas pessoas ouvem a palavra de Yahuwah, mas desejam muito mais as coisas que este mundo tem a oferecer do que a Yahuwah. Por isso, não buscam a Yahuwah plenamente. Elas pensam que podem ter tanto o que querem, quanto o que Yahuwah quer. Mas, no final, deixam-se levar por todas as outras coisas que desejam. Fama, fortuna, beleza e o que mais for. Todavia, outras pessoas são como as que foram semeadas em terra boa. Estas ouvem a palavra, acolhem-na e oferecem farta colheita, a 30, 60 e até 100 por um. Por fim, há pessoas que ouvem a palavra de Yahuwah, gostam dela, escolhem-na e a seguem, custe o que custa. Mesmo quando as coisas ficam difíceis e a maioria das pessoas as encara como se fossem loucas, ou poucos que não agem assim seguem o exemplo delas e também são conduzidos a Yahuwah. É isso que queremos ser. Próximo. Então, contou-lhes que o reino de Yahuwah é semelhante a um homem que lançou a semente sobre a terra. Enquanto ele dorme e acorda, durante noites e dias, a semente germina e cresce, embora ele desconheça como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro surge a planta, depois a espiga e, mais tarde, os grãos que enchem a espiga. Sim, que as espigas amadureçam, o homem imediatamente passa a foice, pois é chegado o tempo da colheita. Isso é mais complexo do que imaginamos, mas o reino de Yahuwah é semelhante a quando as pessoas plantam sementes. Elas plantam para que uma planta cresça e possa ser utilizada. Da mesma forma, Yahuwah planta sua palavra em nós para que ela cresça e nos tornemos semelhantes ao seu Filho, capaz de realizar milagres e toda a obra que ele nos envia para fazer. Yahuwah poderá literalmente habitar em nós se o obedecermos e o seguirmos. Se acertarmos o seu Filho, o Espírito de Yahuwah habitará em nós e crescerá em nosso interior como uma planta. Próximo. E contou-lhes mais. Como que compararemos o reino de Yahuwah? Que parábola buscaremos para representá-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor das sementes que se planta na terra. Porém, uma vez semeada, cresce e se transforma na maior das hortaliças, com ramos tão grandes, a ponto de as aves do céu poderem abrigar-se sob a sua sombra. Novamente, este ponto é um pouco mais abstrato, mas o reino de Yahuwah é como uma semente minúscula, a menor de todas as sementes, que, ao ser plantada, torna-se uma grande árvore, fornecendo alimento, sabor e abrigo a tudo que ela recolhe. É assim que será a pessoa que aceita a palavra de Yahuwah. Então, vamos passar para Mateus. Yahushua lhes contou outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele, lançou o joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Assim como o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então, de onde vem o joio? Ele, porém, me respondeu: O meu inimigo fez isso. Então, os servos lhes propuseram: Mestre, queres que vamos e arranquemos o joio? Ao que o mestre respondeu: Não, pois ao tirar o joio, podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Deixai-os, pois, crescer juntos até a safra, e, no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: primeiro ajuntai o joio,
e amarrai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Yahusha explica isso, então vou apenas intervir para acrescentar contexto aqui a ele. Vamos ver o que ele tem a dizer. Então, Yahusha se despediu da multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica a nossa parábola do joio na plantação. E Yahusha explicou: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio representa os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o final desta era, e os ceifeiros são os anjos. Da mesma maneira que o joio é colhido e jogado ao fogo, assim será no fim desta era. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ceifeiram do seu reino tudo que causa tropeço e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, os justos reluzirão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Uau! Acho que isso está bem claro. Não são necessárias explicações nem contexto. Mas se você tiver alguma dúvida, deixe um comentário. Ou melhor ainda, ore e pergunte a Yahuwah. Em seguida, vamos para Mateus de novo. Da mesma forma, o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. E assim que encontrou uma pérola valiosíssima, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. O reino de onde prova uma palavra de Yahuwah é como algo de valor inestimável. Uma vez que você o vê e o encontra, está disposto a abrir mão de tudo, absolutamente tudo, para conservá-lo. Pense nisso. Todos nós temos coisas que gostamos aqui, mas o reino faz com que essas coisas pareçam não ter valor algum. De novo, Mateus. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixe de toda espécie. E quando está repleta, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim também ocorrerá no final desta era. Chegarão os anjos e irão separar os maus dentre os justos, e lançarão os maus na fornalha ardente, e ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Novamente, Yahusha explica isso perfeitamente. Não precisa acrescentar nada. Vejamos mais alguns exemplos em Mateus. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que decidiu acertar contas com seus servos. Quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença um que devia 10.000 talentos. Porém, não tendo o devedor como saldar tal importância, ordenou seu senhor que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. O servo, então, com toda reverência, prostrou-se diante do rei e implorou: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." E o mestre daquele servo teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e o deixou ir embora livre. Uma pausa. No Antigo Testamento, a palavra talento era uma unidade de medida para pesar metais preciosos, como prata e ouro, e equivale a cerca de 75 libras. Eu não sei, mas eu acho. Então, esse servo devia ao rei muitas libras de alguma coisa, provavelmente ouro ou prata.
Mas ele não tinha tudo isso para pagar. Então, em vez disso, implorou e o rei disse: Não se preocupe, você não precisa me pagar, porque sentiu pena dele. Então, vamos começar. Entretanto, saindo aquele servo, encontrou um dos seus conversos que estava devendo 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, esbravejando: Paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, e suplicava: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. Mas ele não queria acordo. Ao contrário, foi e mandou lançar seu conservo devedor na prisão, até que toda a dívida fosse saldada. Então, esse mesmo homem que o rei perdoou agora está agarrando alguém que deve muito menos, cerca de 16 dólares, repleto, muito menos, e mandando prender o sujeito até que ele pague a dívida. Esse mesmo cara recebeu um perdão muito maior, mas não tem nenhuma compaixão por alguém que deve bem menos. Vamos ver o que acontece com ele. Quando os demais conservos, companheiros dele, viram o que havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que acontecera. Então o rei, chamando aquele servo, e disse: Servo perverso, perdoei-te de toda aquela dívida, atendendo às tuas súplicas. Não devias tu, da mesma maneira, compadecer-te do teu conservo, assim como eu me compadeci de ti? E, sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos, até que pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celestial vos fará a cada um, se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão. Veja como o perdão é importante. Se não perdoamos as outras pessoas por seus atos ou dívidas, como podemos esperar que a rua nos perdoe? Se provavelmente cometemos pecados piores contra ele. Se perdoamos, ele perdoará. Se não perdoamos, ele nos punirá até aprendermos. Vamos aprender essa lição rapidamente. Portanto, o Rei dos Céus é semelhante a um proprietário que saiu ao raiar do dia para contratar trabalhadores para sua vinha. Depois de combinar com cada trabalhador o pagamento de 1 denário pelo dia, os enviou ao campo das videiras. Por volta das 9 horas da manhã, ao sair, viu na praça do mercado outros que estavam parados, sem ocupação. Então, depois de algumas horas, ele sai e encontra mais algumas pessoas paradas sem fazer nada. Por isso, oferece a elas também um emprego em sua fazenda. Então disse: Ide vós também trabalhar na vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outras vezes, próximo do meio-dia e das 3 horas da tarde, agiu da mesma maneira. Ao sair novamente, agora em torno das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam sem trabalho, e indagou deles por qual motivo estivesse aqui desocupados o dia todo. E informaram: porque não houve alguém que nos contratasse. Então lhes falou: Ide igualmente vós para o campo das videiras. Mesmo até a última hora de trabalho, o proprietário da terra sai em busca de pessoas que queiram trabalhar e promete pagamento por todos os bons frutos que colheram. Pausa. Assim também meia-rua. Ele está sempre à procura e aceitará quem estiver disposto a realizar o trabalho e a fazê-lo corretamente.
isto é, obedecê-lo e seguir a sua palavra. Ao pôr do sol, o mestre da vinha ordenou ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos contratados e terminando nos primeiros. Chegaram os que haviam sido contratados em torno das 5 horas da tarde, e cada um deles recebeu um denário. É assim que será para nós também, no final. Ele começará pelos últimos, que se juntaram, e fará o caminho de volta até os primeiros, que se tornaram seguidores. Quando viéramos que haviam sido contratados primeiro, deduziram que receberiam mais. Contudo, também estes receberam um denário cada um. No entanto, assim que o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes últimos homens trabalharam apenas 1 hora. Apesar disso, o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas o dono da vinha, explicando, falou a um deles: amigo, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos que te pagaria um denário pelo dia trabalhado? Então, os trabalhadores que foram contratados logo cedo e trabalharam por mais tempo estão insatisfeitos por receberem o mesmo pagamento que as pessoas que começaram apenas 1 hora atrás. Mas eles concordaram no início do dia e receberam essa quantia, porque acharam que merecia mais ao final do dia. Quando decidimos seguir a Ruxa e servir a Yahuwah, todos nós concordamos com as mesmas recompensas, independentemente de quanto tempo trabalhamos. Não se trata de quanto tempo conhecemos, mas sim do trabalho que realizamos. Sendo assim, toma o que é teu e vai-te, pois é meu desejo dar a este último tanto quanto dei a ti. Porventura, não me é permitido fazer o que quero do que é meu? Ou manifestas tua inveja porque eu sou generoso? Portanto, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, pois muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Não cabe a nós dizer a Yahuwah o que achamos que merecemos. Isso é tolice. Ele tudo vê, tudo sabe, tudo pode. Devemos ser gratos por isso quer nos oferecer uma recompensa por fazermos aquilo para o qual fomos criados, servi-lo e amá-lo. Observe também que, embora muitos se sintam chamados por ele, poucos serão os escolhidos. Portanto, não demore e não faça nada pela metade. A seguir, vamos para Mateus de novo. Agora, qual a vossa opinião? Um homem tinha 2 filhos. Aproximando-se do primeiro, pediu: filho, vai trabalhar hoje na vinha? Mas este filho lhe disse: não quero ir. Todavia, mais tarde, arrependido, foi. Então chegou o pai até o segundo filho e fez o mesmo pedido. Então este respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Ao que eles responderam: o primeiro. Então Yahushua revelou: com toda a certeza vos afirmo que os publicanos e as prostitutas estão ingressando antes de vós no reino de Yahuwah. Naquela época, quando a palavra se fez carne e caminhou entre os homens, ensinando e realizando milagres, muitas pessoas que se esperaria que acreditassem nele e o seguissem, como os ricos, os instruídos e aqueles que diziam amar a Yahuwah, rejeitaram a Yahushua. Isso aconteceu porque ele pedia coisas que
exigiria uma mudança de vida e talvez até mesmo que abrisse mão de alguns de seus bens terrenos. Por outro lado, pessoas que jamais imaginaríamos que amariam a palavra, como criminosos, ladrões, homens e mulheres da má reputação, feiticeiros e gente que havia cometido loucuras, acorriam a ele. Eram elas que mais o amavam e davam ouvidos. Embora tivessem levado uma vida errada e rejeitado a Yahuwah no passado, eram elas as mais dispostas a mudar. Como provavelmente não possuíam muitos bens terrenos, não eram bem vistas pela maioria e não tinham a melhor de nada. Elas compreenderam que haviam errado e sentiram remorso. Arrependeram-se e desejaram obedecer a Yahuwah. Vemos isso ainda hoje. Aqueles que estão no topo fazem tudo para permanecer onde estão, mesmo que isso signifique mentir e desobedecer a Yahuwah. Por fim, vamos a Lucas. Certa vez, um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter Yahushua à prova e indagou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que Yahushua lhe propôs: o que está escrito na lei? Como tu as interpretas? E ele replicou: amarás o Yahuwah, teu Elohim, de todo o teu coração, de toda a tua alma e todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Yahushua lhe afirmou: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, no entanto, insistindo em justificar-se, questionou a Yahushua: mas quem é o meu próximo? Diante do que Yahushua lhe responde assim: certo homem descia de Jerusalém para Jerico, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de roubaram tudo e espancaram, fugiram, abandonando-o quase morto. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Os sacerdotes ocupam a posição mais elevada na nação escolhida por Yahuwah. Eles deveriam ter uma ligação direita com Yahuwah por meio do reino espiritual. No entanto, como podemos ver, tornaram-se bastante corruptos e indiferentes. Do mesmo modo, agiu um levita quando chegou ao lugar, observando aquele homem. Passou de largo. Os levitas também ocupam uma posição de altíssima hierarquia, pois todos os sacerdotes provam da tribo de Levi. Eles são a tribo que deveria estar mais próximo de Yahuwah. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, assim que viu, teve misericórdia dele. Os samaritanos eram considerados de status inferior por terem se misturado com pessoas de outras nações, o que contrariava as leis de Yasharal. Eles também haviam sido idolatras por gerações. Se você não sabe o que é um idolatra, assiste ao vídeo sobre os mandamentos. Então, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Em seguida, colocou-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e recomendou: cuida deste homem, e se alguma despesa tiverdes a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ok. Nos dias de hoje,
Isso pode ser algo difícil a fazer. É difícil parar e ajudar pessoas que parecem estar passando por uma situação difícil. Mas esforce-se para ser gentil e oferecer o que puder, mesmo que seja apenas um sorriso ou um simples gesto de reconhecimento. Pense em como é precisar de ajuda e, em vez disso, ver as pessoas passarem por você sem nem olhar. Todo mundo quer ser reconhecido. Se você puder fazer mais, faça também. E a rua verá isso. Um vídeo bem longo, eu sei, mas espero que tenha sido útil. Nada supera ouvir a palavra certa. Enfim, até a próxima. Continue lendo. Aleluia.